Oi, vamos continuando, né? Eu terminei falando sobre condição insegura e ato inseguro. E aí a gente vai entrar agora na definição propriamente dito dos profissionais de saúde, que seriam profissionais de saúde, e a gente vai mergulhar, gente, sim, mais dentro do universo da nossa profissão, tá? Na aula que eu tava com um outro pessoal, acabando que a gente deu alguns exemplos, o que não vai acontecer aqui agora, porque infelizmente eu não consegui gravar, né? Então, tô fazendo de novo aqui pra vocês. Mas aí, então, vamos lá. O que seriam, gente, então, profissionais de saúde? São todos aqueles profissionais, aqueles trabalhadores do setor de saúde, né? Que então trabalham no setor de saúde, que eles vão atuar diretamente ou indiretamente, tá? Dentro do setor de saúde. Então, é aquele que vai se expor, então vai ter risco de exposição de sangue, de outros tipos de materiais biológicos, por exemplo, como, né, bactérias, vírus, outras doenças ou secreções, né? E vão ter aqueles que não vão estar expostos diretamente. Então, alguns outros profissionais que não necessariamente vão ser como nós, né? Profissionais, enfermeiros ou técnicos que estão diretamente expostos a esse tipo de material. Mas não significa que esses profissionais não podem ser tidos como profissionais de saúde. Sim, são profissionais de saúde mesmo que estejam lá mexendo no setor de saúde administrativamente falando. Ou, por exemplo, tem uns profissionais de saúde que vão estar mais expostos a alguns tipos de situação. Por exemplo, socorristas, né, SAMU, resgate, vão estar mais expostos a situações assim, como, por exemplo, fluidos. Então, vão pegar pacientes com amputações, vão pegar pacientes com traumatismo craniano, com lesões múltiplas, tá? Vão pegar pacientes com vísceras externadas, então a barriga, né, o abdômen abriu e as vísceras, então intestino, tudo para fora. Então vão estar expostos a situações diferentes de profissionais, por exemplo, que trabalham dentro de uma instituição hospitalar. Então quem trabalha dentro de uma instituição hospitalar vai estar exposto, além de algumas situações, sim, de materiais biológicos, né, como sangue, como secreções, mas vai estar exposto também à ação, né, de algumas doenças causadas por vírus, por bactérias, né, por fungos. E aí, gente, vamos ter também, esses também são profissionais de saúde, claro, vamos ter também aquele profissional que não trabalha numa instituição hospitalar, que ele não trabalha, por exemplo, num SAMU, que ele trabalha numa administração do hospital, numa administração dentro de uma instituição hospitalar, ou trabalha aquele profissional que trabalha dentro de uma assistência domiciliar, por exemplo, um home care da vida. Esse paciente, muitas das vezes, vai estar menos exposto a algumas situações relacionadas a doenças, como numa instituição hospitalar, mas ele vai estar exposto a secreções também. Mas, enfim, ele vai estar lidando com a saúde, com o bem-estar de alguém. Então, sim, é um trabalhador do setor da saúde, é um profissional de saúde, esse trabalhador de home care. E aquele trabalhador que não tem contato direto ou direto com o sangue também, com material biológico, que ele vai estar atuando lá na frente, lá, né, na questão da prevenção, por exemplo, na estratégia de saúde da família, numa unidade básica de saúde. Esses profissionais, muitas das vezes, eles trabalham o quê? Com educação em saúde, trazendo informação para o paciente, né, promovendo esse vínculo, essa questão da confiança, esse canal aberto do paciente para com o profissional. Então, a estratégia de saúde da família, gente, é o canal de entrada de muitos pacientes. É ali a primeira queixa do paciente, que é procura, e dali vai ser encaminhado para outros setores. Então, é também um profissional da área de saúde, tá? Então, profissional da saúde, quando eu falo isso, engloba todos esses tipos de profissionais que se são trabalhadores do setor da saúde. Não necessariamente vai estar atuando
diretamente com o paciente, tá? Muitas das vezes ele tá lá atrás, na retaguarda, e também ele se expõe, pode, a riscos, né, ou não, de materiais biológicos, como eu falei com vocês aqui, dei situações e exemplos. Então, essas exposições, elas trazem riscos, sim, né, de transmissão ocupacional. Por exemplo, né, de HIV, de hepatite B, de hepatite C, tá? E quais são os tipos de exposições ocupacionais, né? Exposições que nós estamos, uma vez sendo profissionais de saúde, né? Uma vez trabalhando em algum setor da saúde, diretamente ali, lidando com o paciente, principalmente, a gente vai estar exposto, né? A gente vai estar exposto a esses tipos aqui de exposição, ó. Primeiro tipo de exposição é uma exposição chamada percutânea. Essa exposição percutânea, ela tem a ver com uma lesão ocasionada por algum instrumento perfurante e cortante. Então, a gente chama de instrumento perfurocortante, tá? Ou seja, eu tô com a minha pele íntegra. O que é uma pele íntegra, gente? Ó, tá vendo? A minha pele eu não tenho nenhum tipo de machucadinho, não tenho ferida, não tenho corte, não tenho alergia, nenhuma dermatite, nada aqui que possa a dizer que a minha pele tá com alguma, né, lesãozinha. Não tô, minha pele tá íntegra. Tá? Íntegra é isso, quando a pele não tem nenhum tipo de lesão. Nem que seja uma dermatite, porque às vezes a gente pensa assim, não tô com ferida aí, não tô com corte. Mas tem que tomar cuidado, por exemplo, com questão de unhas, cutículas, que a gente às vezes vai fazer a nossa unha, a nossa cutícula, a gente dá uma pegada aqui num cantinho e sim, é um tipo de exposição, a pele já não tá íntegra aqui, nessa parte da mão. A gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de alergia, porque pensa bem, eu coço aqui, sabe? Aí vocês podem pensar assim, mas não tem nada a ver, coçar, eu não tô fazendo nada. Mas dependendo do tipo de alergia, esse ato de coçar, a gente chega a coçar com mais força, a unha gera microlesões. Então, a pele acaba, tanto é que às vezes a gente coça muito, a gente passar um álcool, alguma coisa arde. Por quê? Porque teve uma lesãozinha ali, então a pele não tá íntegra mais, tá? E aí, quando eu falo isso de pele íntegra, é que a exposição percutânea é uma lesão por um instrumento pérfuro cortante numa pele íntegra. Então, eu tô lá preparando lá uma injeção e aí, sem querer, eu vou lá e me corto. Significa que eu tive uma exposição percutânea. Aconteceu uma lesão em mim, uma perfuração com uma agulha, por exemplo, um instrumento pérfuro cortante. Aí, essa agulha só eu manuseei, não apliquei nada em ninguém, eu estava preparando o medicamento, aspirando o medicamento, preparando a dissolução lá e me perfurei. Ok, foi um acidente, uma exposição percutânea que eu não fui exposta a material biológico, tá? Não fui contaminada com nenhum material biológico, ou seja, não tinha nenhuma secreção na agulha de ninguém, tá? A agulha estava limpinha lá, eu mesmo que me perfurei sem querer, foi um acidente. E aí, ok, foi sem risco de contaminação por material biológico. Diferentemente, se essa exposição percutânea vier de um instrumento que eu acabei de utilizar no paciente. Então, eu acabei de fazer uma punção no paciente, ou retirei um acesso venoso do paciente, estou com aquele agulha ali, a agulha sem querer escapole e perfura no meu dedo. Quer dizer, aquilo estava na veia do paciente. Então, tem material biológico do paciente ali. Então, dependendo do tipo de doença que o paciente tem, ele pode ter passado para mim. Então, eu fui exposto a um material biológico. Foi um acidente com material biológico. Então, nesses casos, é aberto também uma sindicância, né? A gente fala de um comunicado de acidente de trabalho, de acidente com material biológico dentro do hospital, para aquela SESMIT, né, aquela comissão que eu falei com vocês, né, de prevenção a acidentes de trabalho dentro do hospital. Aí vai ser feito, né, exame tanto em mim quanto no paciente, para testar se o paciente dá positivo para algumas ou outras doenças, e entra com uma profilaxia, ou seja, com medicações profiláticas, tá, para evitar alguma contaminação. Caso não tenha acontecido com um paciente que eu sei quem acontece isso, faz exame no paciente, em mim,
E aí a gente vai e ver a necessidade ou não de tomar medicamentos. Se por acaso eu me perfurei com um material pérfuro cortante, com uma agulha ou bisturi, qualquer coisa que seja, que estava já descartado em um determinado lugar, e com material biológico eu não sei de quem é aquele material, então a gente vai ver os protocolos para isso mais lá na frente, tá? Aí outro tipo de exposição é a exposição em mucosa, que seria o seguinte: respingos de secreção que vão acontecer na mucosa do olho, né, do nariz, da boca ou na genitália. Eu falei com o pessoal, né, que é muito difícil ter exposição de secreção na nossa profissão na genitália, né? A não ser, né, não duvido de nada, mas a não ser que seja uma exposição assim voluntária, por exemplo, a utilizar um sanitário da vida, não observou que estava com sujidade, com secreção lá e se expôs nesse sentido. Mas então, pensa que pode voar na hora que você está tirando um acesso ou perfurando. Então pode voar sangue, espirrar sangue, então no olho, né, perto da boca ou do nariz, ou até mesmo outro tipo de secreção, tá? Urina, etc. Dependendo do tipo de procedimento que está sendo feito com o paciente. E não somente secreção de secreção humana, né, material biológico, secreções humanas, não. Pode acontecer de serem medicamentos, né, uma exposição até química de respingos de medicamento mesmo, de químicos, tá? Essa exposição em mucosa. Aí a gente também está sujeito a exposições cutâneas. Então a diferença da percutânea para a cutânea, além de que na percutânea a gente vai ter a pele íntegra e na cutânea a pele não vai estar íntegra, na percutânea vai ter um instrumento perfuro-cortante que aconteceu o acidente. Na cutânea não, eu tive simplesmente o contato mesmo, tipo na exposição em mucosa, na minha pele. Então, a minha pele não íntegra, o que é uma pele não íntegra? É uma pele que está com alguma feridinha, ou uma ferida que aconteceu por algum instrumento já cortante, ou uma ferida aberta, ou uma feridinha com casca que soltou a casquinha, ou uma alergiazinha, uma dermatitezinha com bolinha, tá? Isso tudo é uma pele não íntegra. E aí essa exposição é quando o fluido cai, né, na pele, essa secreção do material biológico, ou seja, também ou medicamento, ou material biológico, sangue, secreções, etc., cai na pele que não está íntegra, que nesse caso eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E também, gente, a gente tem esse risco de exposição a mordeduras humanas. No caso, quando envolve presença de sangue. Claro que se eu levar uma mordida e só ficar vermelhinho de leve, não é uma exposição para ser considerada, mas sim quando tem presença de sangue, porque aí significa que atingiu um vaso sanguíneo, né? E aí, uma vez atingindo o vaso sanguíneo, caiu na minha corrente sanguínea. Então, a secreção da boca do paciente teve contato com a minha corrente sanguínea. Então, aí sim foi um outro tipo foi uma exposição, tá? E aí, tá vendo aí, ó, a primeira questão aí é um exemplo de exposição percutânea. Um acidente percutâneo com um material pérfuro cortante, tá? Uma agulha, sem querer, a pessoa foi lá e se perfurou, tá vendo? De luva e se perfurou, tá? E aí eu tenho um alerta pra vocês. Nunca, gente, nunca, jamais na vida de vocês, pelo amor de Deus, não pode reencapar a agulha. Você não pode pegar a agulha aqui exposta com aquela capinha e vir fazer isso aqui, ó. Porque a gente treme, a gente se distrai, a gente nunca faz isso aqui, escapolha aqui e perfura na mão da gente. Então nunca deve fazer isso. Eu vou ensinar pra vocês que a gente tem que pescar a agulha. Eu não tô com material agora nessa aula aqui, mas na próxima eu vou mostrar pra vocês que a gente tem que pescar a agulha. Ou seja, tirou a capinha da agulha, coloca a capinha dentro da cuba rim. Se depois, quando você terminou o procedimento, você vai lá onde que tá a capinha, paradinha, e pesca a capinha e coloca lá dentro, tá? A agulha, assim, nunca pega a capinha e tenta encapar, jamais, tá? Jamais, que a chance de você errar e se perfurar aumenta 5.000%, tá? Exemplo de exposição cutânea, tá vendo aqui, ó? A pele não tá íntegra, tá com uma dermatitezinha, tá com uma lesãozinha na pele, um machucadinho, caiu secreção aí,
é uma exposição cutânea, tá? Porque a gente vai acabar absorvendo, porque a nossa pele não tá íntegra, tá com micro lesõezinhas, no caso ali tá com uma lesãozinha maior, tá? Uma exposição cutânea. Tenho aqui também a exposição por mordedura. Lembrando que, gente, só vai ser considerada uma exposição se essa mordida, né, tiver a presença de sangue, porque significa que a gente atingiu, né, que essa mordida atingiu o vaso sanguíneo, né, da pessoa que recebeu a mordida, tá? Lembrando que a gente tem que avaliar, gente, tanto na hora de fazer exames, se for o caso, para ver quem tem doença ou não, tanto a pessoa que levou a mordida, no caso o profissional da saúde, no caso, quanto o paciente que estava, né, não estava lúcido, estava com transtorno, né, estava em crise, alguma coisa do tipo, e mordeu. Porque ele também teve contato com material biológico nosso, no caso, nosso sangue, né? E a gente teve contato com a saliva dele, que também é um material biológico, é uma secreção também, tá? Então, nesses casos, os dois têm que serem avaliados, tem que ter feito exame, tá? Para descartar qualquer tipo de doença, tanto o paciente quanto a gente, porque ele também foi exposto ao nosso material biológico, tá? Aí aqui, gente, quando eu falo aqui, que eu entro e falo essa palavra profilaxia, aí tem toda uma historinha aí do grego, né, que é uma palavra grega que deriva de profilaxis, que simplesmente é traduzida em prevenção, tá? Então, geralmente, quando eu falar assim, profilaxia, gente, eu tô falando de algo que é preventivo. Eu vou estar fazendo uma prevenção. Lembra quando o pessoal tava falando de cloroquina, de ivermectina, que é um coquetel profilático contra o Covid? Significa o quê? Que esses medicamentos, teoricamente, tá? Não foi comprovado nada disso, previne a Covid, tá? Então, tudo que previne algo de alguma coisa, então você vai tomar uma medida profilática, eu vou tomar uma medida preventiva para que determinada coisa não aconteça comigo, tá? Então, o prefixo pró significa antes, a palavra filax significa guardião, e o sufixo, né, o finalzinho cis, né, que é a palavra em grego que eu tô falando aqui, profilaxis, tá? É usado para indicar uma ação. Então, se eu tenho um guardião antes da ação, então eu tô fazendo uma prevenção antes da ação. Eu tô tentando evitar que uma ação gere uma consequência com inúmeros outros atos. Então, reduzindo assim, né? Vamos resumir, profilaxia é prevenção, tá? E aí eu vou entrar numa questão aqui, que é o manuseio de instrumentos e materiais sujos, contaminados. Então, a manipulação correta desses instrumentos. A gente tem que ter sempre, quando eu falei antes disso, definir profilaxia e prevenção, é que a nossa postura, enquanto profissionais de saúde, sempre, gente, tem que ser uma postura preventiva, tá? Uma postura em que eu vou assumir de que eu vou ter que estar sempre evitando um acidente, eu vou estar sempre evitando situações que vão complicar a situação da saúde, tanto do paciente quanto a minha, porque eu também tenho que me proteger. Então, toda vez que quando eu citei a profilaxia, essa prevenção, antes de falar do manuseio, é justamente para que o manuseio de instrumentos e materiais que vão estar contaminados, e a gente vai acontecer, que a gente vai manusear esses instrumentos, sim, que vão estar com sangue, que vão estar com fezes, vão estar com urina, a gente vai manipular materiais, instrumentos sujos, a gente tem que ter na nossa cabeça que o tempo todo a gente tem que ter uma postura, a gente tem que ter um comprometimento e um procedimento padrão. Lembra da POP que eu falei com vocês? Então, a gente tem que ter um procedimento padrão para a gente agir sempre da melhor forma possível, da forma correta, seguindo todos os protocolos, tá? Para que a gente se previna de contaminar a nossa pele, a nossa mucosa, a nossa roupa e tentar impedir que ocorra também a transmissão de um micro-organismo de um paciente para outro. Se eu faço isso de forma incorreta, eu vou estar fazendo uma contaminação cruzada, sim. A forma correta eu sempre usar a luva. Se eu uso e manipulo esse instrumento sem luva,
e vou pro meu paciente sem lavar a mão. Eu tô fazendo uma transferência de micro-organismos, tá? Então, muito cuidado com isso. E toda vez que a gente vai manusear um instrumento e um material pérfuro cortante, contaminado, né? A gente tem que saber que tem o local correto de descarte. Não é de qualquer jeito, eu não vou jogar de qualquer jeito, não vou jogar em qualquer lixo, não posso jogar em qualquer lugar. Porque eu tenho que pensar também na pessoa que vai recolher aquilo, eu tenho que pensar também que como que vai ser manuseado isso depois que eu descartar, tá? Então, tudo isso, todos os materiais, tanto os pérfuros cortantes quanto os materiais sujos, vão ser descartados, né, nos locais apropriados. Eu vou mostrar para vocês já de antemão aqui, né, aqui ó, materiais pérfuro cortantes, então agulhas, scalpes, abocates, né, bisturis, gilete, que às vezes é utilizado ainda para fazer tricotomia em algumas situações, né, não muito mais. Esse aqui é um coletor de material pérfuro cortante, é chamado de descarpaque, tá? A gente vai aprender a montar esse coletor, tá? A gente vai aprender como que é o protocolo de descarte, tá vendo que ele é bem sinalizado, tem aí, tá falando para não encher acima da linha, tem um símbolo lá de material infectante, de perigo, porque ele é bem sinalizado e a gente vai aprender a manusear corretamente esse utensílio para descarte, tá bom? Então, a gente fica por aqui a nossa aula e a gente continua na próxima, tá bom? Um beijo para vocês.